Bom dia, boa noite, Shabbat Shalom, Shavua Tov, Mashiach Now, já desde o começo. A pergunta é: quebrado é melhor que inteiro? A gente está na Parashat Terumá, uma Parashat que começa a falar sobre o Mishkan, a moradia para Hashem, aqui nesse mundo, aqui embaixo, no mundo mais baixo que tem. E vamos falar sobre um tema que é muito ligado com a época que a gente está vivendo. É uma época de quebra. No fundo, o mundo inteiro, desde que foi criado, na verdade, nem tanto nas 3 primeiras horas que o mundo, não que foi criado, mas que nasceu Adam e Havá, nasceram, era um mundo de paz, de harmonia, de perfeição. Mas depois do primeiro erro que Adam e Havá fizeram, passou a ser um mundo de quebra, que era, de um certo modo, a intenção inicial de Hashem. Um mundo onde tem erro, onde tem dificuldade, onde tem sofrimento, onde tem escuridão, onde tem Covid, onde tem morte, onde tem doença, onde tem paradoxos, porque tem essa convivência do que é bom, do que é ruim, e a mistura de um no outro. E o importante é a gente perceber que a lição que a gente tem já nessas parashiot, que falam sobre Mishkan, que é a busca da perfeição aqui nesse mundo paradoxal, contraditório, com convivência, não um mundo que o tempo todo é ruim, mas também não um mundo que é o tempo todo bom. E essa convivência é, no fundo, mostrar que o tempo todo é bom, que o tempo todo Hashem está presente, fazer a paz entre o que parece ser ruim e o que é bom de verdade. Mas o bom de verdade está acima do que é bom nesse mundo e do que é aparentemente não bom nesse mundo. É a paz que vem de cima do nível de Keter, mais elevado aqui nesse mundo. Então a gente vai se basear num texto principalmente do pai do Rebbe, Rabbeinu Levi Yitzhak, grande cabalista, fenomenal Gaon, um sábio fora do comum, realmente excepcional. E ele, boa parte dos seus escritos se baseiam no Zohar, onde ele explica, quando ele estava exilado, quer dizer, bem numa situação apertada, difícil, no começo, inclusive longe da sua esposa, longe dos seus filhos, longe da sua cidade, longe dos seus livros, e de como até escrever, ele não tinha nem como escrever, além de toda a parte física, né, do desconforto onde ele passou no exílio, no Cazaquistão. Depois, quando sua esposa heroicamente, voluntariamente foi para lá morar, que possibilitou, através das ervas que ela catava, fez tinta para ele poder escrever, que era a maior agonia que ele tinha, não tinha nem água, as situações eram muito absurdas, mas o que mais os fazia sofrer era não poder escrever. E ele escreveu vários livros baseados no Zohar. Impressionante, a gente vai ver a profundidade e como isso pode ajudar para a gente nessa nossa época que a gente está, e como a gente pode entender melhor esse Mishkan, essa Parashat Terumá hoje. Então ele se baseia no que está escrito no Zohar, baseado no Pasuk, num verso no Tehillim 69, versículo 34, capítulo 69, versículo 34, que fala que Hashem Shomeia El Evionim, que Deus escuta particularmente, especialmente, aqueles que são os pobres, destituídos, que anseiam, né, que querem, que estão precisando, que são desprovidos, destituídos, desprovidos, que não tem nada. É um nível maior do que a pobreza, alguém que precisa de tudo, que quer tudo, porque não tem nada seu. E justamente esses são mais escutados
como está escrito nos Salmos de David, Shomea Hashem, que Hashem, Deus, escuta aos Evionim, aos que anseiam, aos que precisam, aos que não têm nada. E lá no Zohar, o Rabi Hia pergunta, mas qual o sentido disso? Por que Hashem vai escutar justamente aqueles que são instituídos? E aqueles que são tzadikim, que são bons, que fazem Torah e Mitzvot, não são escutados? A resposta é que é óbvio que Hashem escuta a todos, e a gente vai ver como tudo está ligado, que justamente aqueles que estão mais afastados, mais longe, mais no escuro, mais afundados na dificuldade, esses são mais escutados do que os demais, que também são escutados. Por que Hashem, e o rei David traduziu isso nesse passuco, no Tehillim, escuta principalmente aqueles que estão quebrados, como a gente vai ver também num outro passuco do Tehillim. O Rabi Levi Yitzhak, ele explica esse passuco, que Hashem escuta mais aqueles destituídos, que precisam de tudo, baseado num outro passuco também Tehillim, nesse caso capítulo 51, versículo 19, onde fala, numa parte do verso, fala Lev Nishbar Venidke Elokim Lotivze. Aí já está usando o nome Elokim, a gente vai ver por que isso, e fala então que um coração partido e prensado, esmagado, Deus, nome Elokim, não vai desprezar. Então associa a mesma ideia, né? O Evion, aquele pobre, aquele destituído, aquele desprovido, aquele que não tem nada, é comparado a quem está com o coração partido e esmagado porque não tem nada, precisa, anseia por Hashem, grita por Hashem. Esse Deus ouve, como está no capítulo anterior que a gente viu, e nesse Deus não despreza o seu pedido. Isso tudo a gente vai voltar algumas vezes sobre esse versículo aqui. O Rabi Levi, agora apertem os cintos que a gente vai voar alto, né, com o Rabi Levi, mas antes disso eu queria explicar, vamos mostrar já a figura que a gente vai tratar. Tem aqui Aharon no Mishkan acendendo as velas da Menorá, aqui no desenho certo, conforme o Rambam, conforme o Rebbe, que são 7 braços inclinados, né, 5 mais 2, que a gente vai ver, e ficava na parte sul do Mishkan, né, no Ulam, e no Kodesh, e depois no Beit HaMikdash também a mesma coisa. O ponto principal, o rap, né, o punchline, é o seguinte: esse mundo que a gente vive é um mundo ligado à quebra, ligado a erros. Inclusive hoje de manhã mesmo, para exemplificar isso, eu sem querer quebrei um pote querido da minha esposa e eu o consertei, agora ele está inteiro. Espero que realmente ele inteiro, depois de ter sido quebrado, seja mais valorizado ainda, porque ela realmente ficou muito chateada comigo, mas eu me esforcei logo em seguida para consertar. Esse é o ponto. Esse vai passar a ter um valor maior do que aquele inteiro que nunca foi quebrado, porque esse passou pela dificuldade, passou, e eu tive que demonstrar mais ainda minha dedicação. Apesar do desleixo de ter quebrado, é raro eu fazer isso, mas o mais importante é procurar a solução. Então, erros acontecem. Aconteceu de manhã também na empresa, e eu expliquei, não tem que focar no erro, e principalmente nessa nossa época, vários rabinos importantes têm falado sobre isso. O principal problema do erro não é o erro em si, o problema principal é como a gente se sente depois disso. Isso é onde entra o principal problema, porque aí a gente pode... Deus me livre, a pessoa pode cometer mais erros porque fica mal, fica deprimida, se sente
abalada, e já que fez um, pode fazer mais outro e outro, e assim desce ladeira abaixo. Não é isso que a gente quer, pelo contrário. É assim que acontece o erro. Isso é um momento, uma oportunidade para a gente crescer e subir mais ainda do que estava antes, como está escrito, ligado a menorá também, que é maior ainda a luz quando vem depois da escuridão. Então, a escuridão está ligada com esse mundo, está ligada com a pandemia, está ligada com as dificuldades, crise econômica, crise possível de guerra. E o principal, que a paz é conseguir através disso, é a gente conseguir juntar e incorporar o que estava negativo, aparentemente, no que é positivo. E aí fica maior ainda, melhor ainda. Então é o quebrado que supera o inteiro. O inteiro também é bom, como a gente falou. Deus escuta também aqueles que estão e sempre foram inteiros, embora seja muito raro, mas principalmente escuta aqueles que estão quebrados e que vão virar inteiros de algum modo, até crescer depois de novo, e faz parte do crescimento tirar os dois pés do chão, que é um momento de quebra, um momento de dificuldade. Para a gente poder respirar e receber mais ar, a gente tem que primeiro tirar o ar, que é esse momento de quebra, esse momento de vazio, de dificuldade, de aperto, mas não é para morar dentro do vazio e ficar sem ar, é para a gente recuperar, respirar fundo, que está ligado inclusive um tema principal nessa nossa época, porque o Covid ataca justamente a respiração, principalmente agora também nesse Omicron, nessa última onda, e a gente tem que aprender a respirar fundo, que tá ligado a um momento da gente se antenar, sintonizar, se ligar, criar sinergia, se juntar, se ligar com Hashem, que está acima do ar para fora e do ar para dentro, acima do erro e do acerto, né, da quebra do inteiro, mas justamente ele possibilita a gente, através dessas situações difíceis que a gente passa, e não tem como não passar, mas tem como e devemos nos superar e superar essas situações. Então a gente vai ver como tudo está ligado, justamente nessas situações que a gente percebe da quebra, que a gente vira inteiro, até uma situação seguinte, que são os desafios que são normais, a gente não quer, os testes que a gente também não quer, mas quando vem a gente tem que superar e crescer mais ainda do que a gente estava antes, que é o melhorar, sempre, continuamente, em cada situação. Foi o que eu ensinei hoje para alguns colaboradores na empresa, é que o foco não é encontrar desculpa. Eu vi ontem um filme muito impressionante do Jalai, falando como todo o discurso do nazismo, do Zimar Shemam, nas defesas, eram que estavam cumprindo ordens. Isso é coisa terrível, né? A gente tem que ter a consciência que a gente está fazendo, nem para um lado nem para o outro. Inclusive um psicólogo, acho que psiquiatra judeu, que fez um experimento interessantíssimo, mostrando que a maior parte das pessoas fazem coisas horríveis, a maior parte esmagadora, para cumprir ordens, mesmo sabendo fazer uma coisa errada. Então não é, né, da natureza do ser humano necessariamente não seguir ordens para fazer coisas erradas, mesmo quando não estão seguindo ordens. Então a gente tem que realmente dominar isso, superar isso, e não viver e ficar fincado no erro. A gente tem que crescer e questionar alguma coisa errada, não aceitar cegamente, e a gente superar justamente, e não ficar afundado nas coisas que acontecem. Então, para a gente subir, né, o Nes, que é o sarrafo, trazido como milagre também, mas o Nes é o sarrafo, é o mastro, que é um obstáculo. Quando a gente supera, a gente passa por cima dele. E o Rebbe cita, é interessante, né, que o adicional, aquilo que é por cima, é maior do que o principal. Então a gente consegue superar e está num estado melhor ainda. Vamos aproveitar essas oportunidades, essas crises que são oportunidades, né, esses breakdown, esse mashber, que é justamente em hebraico a palavra para quebra, para crise, para terremoto, e a gente transformar numa ferramenta de crescimento, que é o mashber em hebraico também, aonde nasce a criança. Então a gente vê que está tudo ligado, e a gente tem que abrir os nossos olhos para ver. O Kreber falou mais insistentemente, ligado a essa época nossa agora, depois de Rav Beit Shvat, Memchet, em 1988, que
a gente tem que abrir os olhos para ver que Mashiach já está aqui. Mashiach, que faz parte desse mundo aqui, não está acima só desse mundo, ele está acima dentro desse mundo aqui, e já nesse mundo como está agora, em plena pandemia, que ainda continua forte, e por isso que a gente continua falando todas as vezes, porque a gente tem que, não é negar, não é tapar o sol com a peneira, sabendo, imaginando que esteja tudo bem, que esteja tudo ótimo, que dá para fazer turismo, viajar, aproveitar, desfrutar e se dar bem, enriquecer. Não é isso que a gente está aqui, é para a gente superar aqui nesse mundo, dentro das dificuldades, a gente aqui reconhecer Mashiach, reconhecer Hashem, estar presente em todo instante, mesmo nos desafios. Então, vamos agora quase voltar para a explicação sobre a Menorá, já começando a se relacionar com isso. Hashem, nessa paraxá, decide que vai ter uma Menorá no Mishkan. Vamos começar a ligar os pontos, que é fundamental. Então, Hashem decide que tem uma Menorá no Mishkan, como ordena nessa paraxá Trumá, nessa época, para Moshe Rabbeinu, há 3.334 anos. Não foi só para aquele momento, vale para agora também, como a gente vai ver, em todos os momentos, em todos os sentidos. A gente vai ver. Nessa Menorá, como está no desenho, são 7 braços. 7 braços, ligado inclusive, não é agora o tema, os 7 tipos de alma, as 7 qualidades, 7 sefirot que tem em cada um e com o qual o mundo foi criado, né? Bondade, severidade, assim por diante. E 7 tipos de judeus também, os mais ligados à generosidade, os mais ligados à força e assim por diante. O Rabbeinu Levi Yitzhak, pai do Rebbe, explica que a Menorá, como a gente vai ver, fisicamente, você vê que no desenho não tem diferença entre os 7 braços, né? Tem só na inclinação, etc., mas todos eles são equidistantes um do outro e não estão divididos em grupo, em cores, em formatos diferentes, tá? Mas eles são divididos em 2 grupos, um de 5 velas, que são esses mais para a direita, que estavam mais perto do Kodesh HaKodashim, tá? E outro grupo que são só as outras 2, que são mais perto da gente, estão mais longe, afastadas da santidade do Kodesh HaKodashim, de Hashem, etc., que estão mais ligadas ao mundo e a gente. E por isso mesmo, quando Aaron o Cohen ia acender, tanto no Mishkan quanto no Bet HaMikdash, as velas da Menorá, ele limpava primeiro, ele se direcionava às 5 velas primeiro da direita, mas depois depois ele fazia na sequência, né, que a gente lê inclusive todo dia, ele fazia todo o ritual ligado ao sangue do Tamid, do Korban Tamid lá fora, né, no Mizbeach do Hatzer, do pátio, do Mishkan e do Bet HaMikdash. Depois ele voltava e aí assim acendia a vela. Qual vela ele acendia? A segunda vela que está aqui, que é a segunda vela desse grupo de 2 velas que estão mais perto da gente. Essa vela, o Rebbe Levi Yitzhak vai explicar de uma forma brilhante, interessantíssima, que é a principal, que é onde tem o Tratado de Shabbat, explica que acontecia o milagre justamente nessa vela. Até o Shimon HaTzadik, na época do segundo Beit HaMikdash, continuava acontecendo esse milagre, aconteceu o tempo todo no deserto, era uma testemunha que Hashem estava presente e amava o seu povo, porque todo o tempo no deserto, quando Aaron ia acender, ele acendia essa segunda vela primeiro, botava azeite de oliva puro em todos os recipientes, em todas as velas, né, do candelabro, da menorá, e depois, a partir dessa chama, ele acendia todas as outras velas, e quando chegava na manhã seguinte, ele tinha que limpar, ele limpava, como a gente falou, esse grupo de 5 velas primeiro,
depois a primeira vela, e a segunda estava acesa ainda. E a segunda só ia ser limpa, porque não apagava, no final do dia, quando chegava a noite do dia seguinte, em que ele trocava o pavio dessa segunda vela. A gente vai ver como essa segunda vela, que é a principal, onde tinha o milagre, o testemunho de Hashem, esse tempo todo, é a vela ligada ao pobre, ao destituído, aquele que está quebrado, aquele que precisa, aquele que grita por Hashem, aquele que está no fundo do poço e ansiando, aclamando, clamando por Hashem. E aí quando chegava na noite, ele pegava, trocava o pavio, mantinha o pavio aceso, trocava o pavio e acendia todas as velas a partir dessa segunda vela. Continuava sempre acesa. Então, a gente vê que aquele, resumindo, depois a gente vai voltar para os detalhes, que é muito bonito, mas tem que apertar os cintos para entender o que o Rabino Levi explica para a gente. Aquele que está com o coração partido e então anseia, é o Evion, é de Rav, está ligado com a Ravá, né? É o mesmo chora de Rav ou Evion, né? Com Aleph, Rav com rei, mas a Ravá também está ligado com isso, que anseia pela salvação de Hashem, que está nesse mundo aqui, porque no mundo vindouro, ou no mundo antes de descer para esse mundo, ou no Gan Eden, a alma não precisa, ele já está com Hashem, já está com tudo iluminado, não precisa gritar e ansiar por alguma coisa, porque não tá faltando nada para ela. Esse Evion, esse pobre, destituído, desprovido, ele não tem nada, então ele precisa de tudo. E ele quer Hashem, porque ele não vai pedir cada detalhezinho, ou mesmo todo detalhezinho que ele pede para Hashem, porque é tudo ou tudo. Esse está mais perto de Hashem, como a gente vai ver. E aí ele vai, então isso está declarado, revelado por David Ameller nos Salmos, está comentado no Zohar, e tem uma pergunta, e o Rabino Levi vai explicar, e aí vai usar numerologia, Kabbalah, etc., para explicar a parte mais íntima da Torá, que isso é comprovado pelo próprio verso, como a gente vai ver. Mas o importante é a conclusão, que é trazer para a nossa vida prática, a gente entender em cada momento, no momento que a gente está com essa sensação de Evion, que a gente quer muito pedir por Mashiach, que Hashem se manifeste, se revele abertamente para todo mundo aqui nesse mundo, a gente está mais perto de Hashem nesse momento. E então acontecerão milagres, como aconteceram justamente nessa segunda vela, que é a que está ligada com o milagre, que é a mais desprovida, é o Evion, mostrando que ele, Hashem, estava sempre presente do nosso lado, como a gente vai ver pela prova, a demonstração do Rabino Levi. Temos que ter essa consciência, literalmente. Não é simplesmente a fé, ou mesmo a ação prática pura, descompromissada, porque fomos ordenados. Porque tanto a fé quanto a ação não está com o data, com a consciência, com o conhecimento, que a gente entende o porquê isso acontece desse modo. Quando a gente entra nos detalhes, principalmente do Penimento da Torá, a parte mais íntima da Torá, a gente consegue perceber como está tudo ligado. E aí, quando acontece alguma situação de quebra, como aconteceu hoje de manhã, 2 vezes, e acontece mais se a gente for perceber, a gente percebe que tem milagres acontecendo aqui, e que é só a gente abrir os olhos e perceber. Abrir os olhos está ligado não com a fé e não com a ação. Abrir os olhos é a consciência, é o data, é o conhecimento de que, de fato, de verdade, no fundo, Hashem está presente o tempo todo e a gente está perto dele, mesmo ou principalmente nesses momentos de dificuldade. Então, voltando aqui, como a gente falou, tem essa divisão entre 5 e 2 braços da menorá, né, esses 2 grupos. E aí
rapidamente apertem os cintos. Vale a pena eu explicar para vocês, mas não... se você quiser, depois a gente entra mais em detalhes, mas vamos lá. Esse passuco no Terrilim fala Lev Nishbar Venidke Elokim Lotivze. Está falando sobre o nome Elokim de Hashem, que está ligado com o nome de Hashem, ligado à natureza, com esse nosso mundo aqui, um mundo de quebra, um mundo que permite, é um mundo que está mais perto de acontecer uma quebra, mas também nesse mundo que pode se elevar muito mais alto que os outros mundos. Tá? Então está ligado com quebra, Nishbar, Venidke, esmagado, triturado, ligado com terra, né, amassado, pisado, etc. E justamente esse Hashem não vai, Elokim não vai desprezar. Tá? Então tem uma construção nesse passuco. Podem ver que tem o nome Elokim de forma aberta, revelada, no meio aqui. Tá? Que tem dois grupos. Na verdade são três grupos. Tem a parte, coração partido e esmagado, Elokim não desprezará. O Rebbe Levissa vai explicar, o Rabino Levissa vai explicar que aqui estão os 7 braços da menorá. Como? São 7 vezes o nome Elokim que tem nesse passuco. Então, cada vez que tem os 7 braços da menorá, cada um dos braços é ligado ao nome de Elokim, que é o nome de Hashem. Como? Aqui a gente vê só um nome Elokim, que é só esse aqui que tem no meio. Tá? Mas ele explica o seguinte: primeiro, Lev Nishbar Venidke tem a numerologia dos Rashei Tevot, das primeiras letras das palavras, Lamed Nun Vav. Lamed Nun Vav está ligado com o número 86. Lamed 30, Nun 50 e Vav 6. 86. 86 é a gemátria, a numerologia exata do nome Elokim. Então, por essa referência, através dos Rashei Tevot, Lun, Lamed, que é Lanu, Lanu é pra gente, Lamed, Nun, Vav, tem o nome Elokim. Tá? Então já tem um nome Elokim aqui. Só que é com uma pista de uma forma quase direta. Tem o nome Elokim, então, por essa pista. Tem o nome Elokim aqui reveladamente. Depois tem Lotivze. Lotivze tem a gemátria da numerologia Lamed e Tav, dá 430. Lamed 30 e Tav 400. 430 está ligado com a numerologia de 5 vezes 86. Podem fazer a conta, que eu não acreditar, eu fiz. 5 vezes. Então, está ligado com aquelas 5 velas que a gente falou, que estão mais perto do Kodesh HaKodashim e que são acesas depois, e que tem essa associação mais indireta ainda, porque é a numerologia das primeiras letras das duas palavras, só que a numerologia de 5 vezes Elokim, não está ligada à numerologia direto do número 86, que é Elokim. Então a gente tem aqui uma certa hierarquia. O nome Elokim, de forma revelada no passuco. O nome Elokim, que é através de uma pista da numerologia 86. E tem 5 vezes o nome Elokim pelos 430 da numerologia das primeiras letras da palavra. Então, o Rebbe vai mostrar, o Rabino Levissa vai mostrar que justamente a gente está vendo aqui agora, a gente tem essa aqui que está ligado, a primeira ligado ao Pasuk Lanu, que é a numerologia de 86, o Elokim que está aqui, justamente a segunda, para onde a gente acende, e as 5 que é a numerologia ligada a 5 vezes o nome Elokim, que é o número 86 vezes 5, 430. Então a gente vê por aqui que a conclusão do Rabino Levissa, que justamente por esse passuco se comprova qual é a vela que está mais perto. Então, a vela que está ligada com Elokim,
que é a segunda vela, para onde a gente acende, ela é a vela onde tem um milagre. E aí o Passuk fala que a vela que é a mais pobre não é essa. A vela que é a mais pobre é justamente essa primeira. Por que essa primeira? Porque é a vela que está mais longe do Kodesh HaKodashim. E o Passuk fala, e a Ben Levissa confirma, que ela é a mais próxima de Elohim, que é a segunda vela, onde tem milagre. E a pergunta é, por que ela é mais perto do que a terceira? A terceira também é equidistante em relação à segunda, que é o nome Elohim, que é Hashem. Porque é a primeira que está mais perto e não a terceira, que também é equidistante da segunda, que está ligado com o nome Elohim. E aí confirma o que a gente falou no começo, que Shomeia, que Hashem escuta justamente Evionim, que é essa primeira vela que está mais longe do Kodesh HaKodashim e que é a mais do nome Elohim, mais perto de Hashem, e ela escuta primeiro essa primeira e não a terceira ou as demais 4 do grupo de 5 que eram limpas toda manhã. Então a resposta é que a gente pode perceber, pelo que a gente já falou aqui nesse passo, que as outras 5 velas, dos quais a terceira é que está também mais perto dessas 5 do nome Elohim, ela não é tão perto porque para chegar no nome Elohim, ela é chegada através da numerologia das 2 primeiras letras das 2 palavras, que formam 5 vezes o nome Elohim. Então, para chegar no nome Elohim é mais indireto. E a primeira, que está ligado com a numerologia 86, que é a numerologia exata do nome Elohim, é a que tem relação mais direta. Então, concluindo, o que a gente pode tirar disso tudo é que quando Hashem criou o mundo que a maior parte dele viveu até agora de uma forma quebrada, aparentemente, e na realidade, os fatos que a gente percebe, que é ameaça de guerra, que é ameaça de mais doenças e de mais pessoas afetadas e sequelas, e crianças menores sendo atingidas que não tinha acontecido antes, e uma série de situações, crise econômica, inflação, dólar alto, bolsa caindo, uma série de situações que foi justamente explicado, que está ligado com o Yemot HaMashiach, e que justamente a gente sabe que o Rebbe prometeu e garantiu e clamou para a gente abrir nossos olhos, e justamente a gente, nessa situação cada vez mais apertada, que é dessa primeira vela, que está mais longe do Kodesh HaKodashim, que está mais ligado ao sul, que é a que está perto do chamado Ner HaMaravi. Essa segunda vela que a gente está vendo aqui, também como Kotel HaMaravi, assim como a direção do Kodesh HaKodashim estava no Marav, no oeste do Beit HaMikdash e do Mishkan, a gente nessa vela que é chamada a Ner HaMaravi, ela na verdade está mais longe do Marav, né? A primeira lá que está mais perto do Marav, que é o do Kodesh HaKodashim, a gente está na parte mais distante. Justamente a primeira vela, que é a vela mais distante, que é o Evion, que é o pobre, que é o destituído, aquele que quer se aproximar do Kodesh HaKodashim, que está mais longe, afastado, ele é o que está mais perto, porque a gente pode gritar e clamar e pedir já agora, se Deus quiser, que a gente possa ter Mashiach, Now, Mamash, Shabbat Shalom, só boas notícias, tudo de bom para todo mundo, que a gente possa sair dessa situação de quebra e se tornar inteiro, totalmente ligado com Hashem. Mashiach, Now, Mamash.
agora. Tudo de bom para vocês.